Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro. Pois bem, vamos continuar falando sobre as modalidades, agora num ponto específico que são os aproveitamentos de estágio. Vamos falar do aproveitamento na modalidade atividade profissional. Para o aproveitamento de atividades profissionais, como no caso estágio obrigatório puro e simples, o estudante ele deve fazer um requerimento para aproveitamento de atividades profissionais como estágio. As atividades que podem ser aproveitadas podem ser aquelas que ele irá realizar a partir do deferimento do pedido, ou seja, estou matriculado no curso hoje e tenho um emprego na área do curso qual eu estudo. Peço o deferimento do aproveitamento dessas atividades que eu exerço profissionalmente. Fui aprovado. Então a partir da data eu fui aprovado daqui a um mês. Então a partir daqui de um mês as minhas atividades serão aproveitadas, as minhas atividades profissionais serão aproveitadas como hora de estágio. Ou a outra situação é eu ter essas atividades terem sido realizadas durante o período de curso. Ou seja, vamos supor que eu entrei em 2015 no curso e já trabalhava. Terminei meu curso em 2016. E, puxa vida, não tenho condição de fazer estágio agora. Eu posso aproveitar o que eu fiz de 2015 até 2016? Sim, você vai poder. Claro, nós vamos ver quais são os critérios para essa aprovação. Vocês verão como é que quem que aprova isso. Mas, sendo aprovado, então essas atividades que você já realizou, ou seja, que foram realizadas no passado, mas no passado que é conjunto em termos cronológicos, ele é paralelo ao tempo que você esteve no curso qual você pretende, pleiteia o aproveitamento de atividades profissionais como estágio. Aqui está o modelo de requerimento de aproveitamento das atividades profissionais. Fiquem atentos, meus caros, aqueles que forem pedir, aos anexos a serem apresentados. No caso de você ser empregado de uma empresa, você vai precisar da cópia de carteira de trabalho ou do contrato de trabalho, relatório de atividades, isso aqui é muito importante, constando a descrição das funções que exerce, sendo o mesmo assinado pelo estudante e por um representante da empresa. Essas atividades, elas têm que ser correlatas, elas têm que ser aproveitadas dentro do seu curso. Vamos supor, eu faço um curso de eletrotécnica, trabalho numa empresa de mineração, aonde eu controlo estoques. Esse controle de estoque foi verificado pela coordenação de eletrotécnica que não tem nada a ver com a eletrotécnica. Então, olha só, eu faço um curso de eletrotécnica, trabalho numa empresa de mineração na área de logística. Não vai servir para a eletrotécnica. Serviria para a mineração? Também não. Serviria para a logística? Sim. Entenderam? Então, por isso que é importante pedir esse requerimento e, às vezes, pedir uma orientação antes para o coordenador do seu curso para saber se essas atividades têm a ver ou não com o curso, com o estágio que você faz. Se servidor, cópia do ato de nomeação ou portaria, declaração de vínculo funcional, cópia de RG e o relatório de estágio, de atividades, melhor dizendo, as mesmas bases no caso de um empregado. Se eu for autônomo, comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, comprovante de recolhimento de impostos sobre serviços correspondentes ao mês de entrada de requerimento, relatório de atividades constando a descrição das funções que exerce, sendo o mesmo assinado pelo estudante. E se empresário, cópia do contrato social da empresa, CNPJ e o relatório de atividades. Importante que nesse relatório de atividades, além de constar a descrição das funções que exerce, sendo o mesmo assinado, ele tem que ser assinado, e aqui vem o ponto que eu chamo a atenção, pelo estudante, por um representante da empresa ou testemunha. Esse requerimento ele é analisado e é fornecido um parecer. Quem vai analisá-lo pode ser o colegiado do curso ou a coordenação de curso e outros professores da área. Aqui tem um modelo, então ele vai assinado por um coordenador de curso e por 2 outros professores. A partir daquela documentação, eles avaliam se essas atividades podem ou não ser aproveitadas para o estágio, dá o parecer e a conclusão, se é deferido ou indeferido.
Em sendo indeferido, infelizmente vai ter que retornar e buscar um outro caminho, que seja uma outra área para aproveitamento da atividade profissional ou até mesmo fazer um estágio obrigatório. Caso seja deferido, a coordenação de curso designa o professor orientador. Esse professor orientador vai auxiliá-lo na criação do plano de estágio. Observe, o plano de estágio é para o caso das atividades que serão exercidas ainda. Se você já exerceu essa atividade, não há necessidade do plano de estágio. Feito esse plano de estágio, caso haja necessidade, o estudante procura então a coordenação de estágio egresso para criar a pasta de estagiário, nos mesmos moldes da pasta de estagiário do estágio obrigatório. Se ele já tenha, inclusive, feito esse estágio obrigatório e é só uma complementação de carga horária, esses dados serão anexados àquela pasta. Quais são os documentos que comporão essa pasta e que deverão ser entregues para essa criação? Requerimento para aproveitamento de atividades profissionais como estágio, parecer favorável sobre o requerimento de aproveitamento de atividades profissionais, cadastro de concedente, o plano de estágio em 3 vias, nasquelas condições que eu disse vocês anteriormente, a declaração de matrícula, cópia de RG e CPF e comprovante de residência atualizados. A partir de agora, então, o nosso estudante torna-se um estagiário. É importante observar também que, preenchido esses documentos acima, vocês podem, como já foi dito outrora também, deixá-los na coordenação de estágio egresso, ou no NAP, ou no CRCA, ou no CAI. Feito isso, encaminha um e-mail para a coordenação de estágio egresso através de estágio.egresso.ptm@iftm.edu.br, falando que vocês deixaram tal documento com determinada pessoa em determinado setor. Agora, inicia-se a fase de acompanhamento. Lógico, esse acompanhamento é para o caso das atividades que se desenrolarão a partir de agora. Se essas atividades já foram executadas, não precisa desse acompanhamento. Vai precisar, sim, da avaliação do supervisor de estágio da concedente e da avaliação do estágio pelo próprio estagiário. O formulário de controle de frequência, caso você esteja desenvolvendo ainda, é aquele mesmo modelinho para estágio obrigatório. Caso você tenha desenvolvido, esse formulário de controle de frequência pode ser uma declaração da empresa, cópia de controle de ponto, enfim, algo que comprove a sua frequência. É importante você levá-lo, então, caso você não o tenha, leve esse documento à coordenação de estágio para verificar a aceitação dela ou não. A avaliação do supervisor de estágio é a mesma também do estágio obrigatório. A do estágio pelo estagiário também é bastante simples, são 17 perguntas. Até então, ela pode sofrer modificações, nós já comentamos sobre isso. E a última fica como as sugestões para coordenação do curso. Por fim, nós entramos nessa última fase, a dita fase final do estágio, onde há a elaboração do relatório de estágio, que também segue a resolução, que tem toda aquela questão de você necessitar entregá-las em até 45 dias após a finalização de estágio, no mínimo 10 dias antes da apresentação oral. Tá? Vem com todos aqueles campos, a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, cronograma, a conclusão, referências. E eu peço a vocês, mais uma vez, sejam sucintos. Não precisa ficar criando dissertações, teses, livros. Não, é um relatório de estágio em nível técnico. Atentem-se a esse fato. Vocês podem observar lá no vídeo sobre o estágio obrigatório, onde eu comento sobre o relatório de estágio, a parte de introdução, a parte de fundamentação teórica, a parte de metodologia e cronograma, a parte da conclusão e a parte das referências bibliográficas, que sempre vocês têm. Esse aqui eu faço questão de enfatizar, no outro videozinho eu não comentei, que todas as obras presentes nas referências devem estar de acordo com as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pois bem, como também no caso do estágio obrigatório, no aproveitamento da atividade profissional, vocês entreguem essa autorização de entrega do relatório de estágio assinada pelo estudante, pelo professor orientador, lembrando que
Aqui o professor orientador, junto com o estudante, coloca a sugestão da banca, que vai ser verificada pela coordenação de estágio. A data prevista para a defesa também será avaliada e a coordenação de estágio retorna essas informações tanto para o estudante como para o orientador e para os seus respectivos componentes da banca. A defesa é a defesa padrão, 15 minutos, tranquilo, como também nós comentamos no estágio obrigatório. Tem os seus formulários de avaliação do relatório de estágio, os formulários de avaliação da apresentação oral. Caso o estudante queira, como ele tem aqueles 10 dias, ele pode sim perguntar ao seu professor orientador quais serão os critérios adotados. Isso tem que ficar bem claro para o estudante. Ok? Feita a defesa, sendo aprovado, o estudante entrega então à coordenação de estágio o formulário de controle de frequência, formulário de avaliação da concedente, formulário de autoavaliação, a avaliação do relatório de estágio, a avaliação da apresentação oral e o relatório de estágio. A partir daí, então, lembrando que essa entrega é feita da seguinte forma: o estudante leva essa documentação para o orientador vista essa documentação, verifica se está tudo correto, coloca no envelope, esse envelope é lacrado, entrega ao estudante novamente, que envia um e-mail para a coordenação de estágio e egressos, informando da data da entrega. Essa data será agendada, a coordenação de estágio e egresso confere todos esses documentos na data agendada com o estudante e emite um atestado de conclusão do estágio obrigatório para o CRCA, que fica uma cópia na pasta do estagiário e outra cópia no CRCA para a emissão do histórico quando for necessário. Feito isso, a última etapa do aproveitamento é a emissão dos certificados de participação para aqueles professores que comporam a banca de defesa. Pessoal, dúvidas? Caso tenham, acessem www.iftm.edu.br/Patos de Minas/estágio. Lá vocês encontrarão maiores informações e vocês também podem sempre buscar mais informações através dos e-mails dessa coordenação. Um grande abraço, até breve.